Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo este vídeo, esta missa, compartilhando-a com todos os seus amigos, familiares, e também convido você a estar se inscrevendo no canal da nossa igreja paroquial, ativando o sininho das notificações, porque assim você vai receber as nossas missas, você vai receber as nossas orações e estará sempre rezando conosco. Hoje celebramos a sexta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Como Paulo crê em Jesus, prefere ser separado dele para romper a recusa de seus irmãos judeus ao mesmo Jesus. Exulte de alegria quem busca a Deus, quem busca a Deus, quem busca a Deus. Sua face é tudo o que eu queria. Que se abram teus pedidos ao clamor dos meus pedidos. Se dos erros vais lembrar, quem Senhor vai aguentar? Porque há em ti perdão, todos te respeitarão. Exulte de alegria quem busca a Deus, quem busca a Deus, quem busca a Deus. Sua face é tudo o que eu queria. Exulte o coração dos que buscam a Deus. Sim, buscai o Senhor e sua força, procurai sem cessar a sua face. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que ele diz corre veloz. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu no poço,
não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje mais uma vez nós nos deparamos com Jesus ainda sendo duro, só que hoje o apóstolo Paulo está triste. Nos últimos dias nós vimos o contrário, Jesus ainda sendo forte, mas Paulo feliz com a glória que Deus tem, mas hoje ele está triste. Sabe por quê? Porque Jesus, quando veio à humanidade, ele veio para o povo da promessa. Os primeiros destinatários da vinda de Cristo eram os próprios israelitas, os próprios compatriotas, o povo judeu. Só que este mesmo povo o rejeitou. E é interessante que Paulo, ele sai desse meio judaico, de perseguidor, se torna um perseguido, um evangelizador, e hoje ele está bem triste, mostrando que, mesmo apoiado no testemunho do Espírito Santo, mesmo que nós temos a nossa consciência da obra que o Senhor nos quer, é triste ver que muitos ainda não reconhecem Jesus, ou até o reconhecem, no caso, se for dito para nós hoje, nós temos até mais uma intimidade com o Senhor do que aquele povo tinha, mesmo com Jesus andando no meio deles. Só que o povo rejeitou. A humanidade inteira, até hoje, nós somos descendentes desse povo. Esse povo da promessa, esse povo da aliança, da qual nós somos filhos de Deus, dessa filiação adotiva. A esse povo foi dado tudo. Deus se deu por completo. Deus deu a vida, Deus deu a terra prometida, Deus deu os frutos, o maná, deu diversas coisas para aquele povo, até chegar ao ápice, dando o seu próprio filho. E o povo, na hora do bom, que estava tudo correto, adoravam. Na hora que estava tudo ruim, criticavam. E Jesus foi mais esculhambado por aquele povo do que as coisas ruins que aconteciam com eles. Paulo sente uma tristeza que também deve ser a tristeza do nosso coração. É triste nós vermos uma sociedade que ainda prega muita coisa, porém vermos cristãos que participam da Eucaristia, que rezam o terço, que faz isso, faz aquilo, mas vão ainda vivendo no mundo e rejeitando a Deus nas pequenas coisas e preferindo o pecado. É triste nós vermos, muitas vezes, que os cristãos preferem muito mais prazeres humanos, sensibilidades da carne, do que realmente a palavra de Deus. Neste dilema que acontece no Evangelho, mais uma pessoa precisando de Jesus, mas tinha o empecilho do sábado. A lei é mais importante ou não? É claro que quando Jesus faz essa pergunta para os fariseus não respondem. Até porque muitas vezes é a conveniência que fala mais alto. Então eu não posso curar, mas a lei fala que eu não tenho que fazer nada, ok. Mas curar eu não posso, mas salvar o meu filho do poço eu posso. Que história é essa? Ou você não faz nada, ou você faz. Não existe um meio termo. A fé, ela não pode ser colocada diante disso. E hoje, de maneira especial, nós celebramos 31 de outubro, o final do nosso mês. Quantas graças, foram derramadas durante esse mês, quantas celebrações. Nós estamos terminando o mês missionário, o mês que foi dedicado ao nosso ministério de levar a palavra de Deus até as pessoas que precisam. Nós também hoje que temos que agradecer a Deus pela vida, agradecer por tudo,
Até inclusive nós celebramos há uns dias atrás Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Quantas graças Deus derramou na nossa vida. Infelizmente também hoje, né, o mundo do paganizado, né, no relativismo, ainda também celebra vamos dizer, uma festa, entre aspas, que é o Halloween. O Halloween ele teve início lá atrás, muitos anos atrás, como uma festa preparatória para o Dia de Todos os Santos, que será celebrado amanhã. Amanhã a nossa igreja celebra essa linda solenidade, um dia santo de guarda, que é Todos os Santos. No domingo, mais uma celebração importante, a comemoração dos fiéis defuntos, rezando pelas almas. E a igreja sempre teve essa mentalidade. Temos que rezar pela igreja nas suas 3 dimensões. A igreja padecente, que está atrelada, né, aos fiéis defuntos que estão na graça no purgatório, a igreja triunfante, que são todos os santos, e a igreja também militante, que somos nós que estamos a caminho. E no início, a festa de Halloween, que não era nem isso, não tinha essa conotação negativa, ela era celebrada como uma preparação para esses dias, porque das obras que nós podemos fazer para a igreja triunfante só podemos rezar e louvar, que são os santos, os anjos. Agora, para a igreja padecente, as almas dos fiéis defuntos, muitas coisas nós podemos fazer, rezar, fazer jejuns, confissões também voltadas para oferecer aquele perdão dos nossos pecados também para as almas, obras de misericórdia e tudo mais. E nesse dia, então fazia-se isso. E naquela época as igrejas eram do lado do cemitério, né? Então o que acontecia? As pessoas iam até o cemitério para rezar pelas almas. Acendiam velas, faziam de tudo lá. Porém, com a reforma protestante e a Rainha Elizabeth I quiseram banir essa realidade, porque o protestantismo ele nega o purgatório. E aí começou o imbróglio, até começarem a paganizar, né, relativizar isso, para virar uma festa pagã, hoje, devotada para criaturas místicas, vampiros, lobisomens, caveiras e por aí vai. E aí se celebra hoje esse grande dia. Mas a grande celebração, para nós, longe de olharmos para isso como algo católico, algo muito bonito, não. Nós não podemos compactuar com isso, porque isso exalta sempre o oculto, isso sempre exalta o mal, exalta criaturas das trevas. Nós, como cristãos, temos que continuar rezando para as almas do purgatório, rezando pela nossa salvação, pedindo a intercessão dos anjos e santos a Deus e principalmente, claro, Nossa Senhora. Quantos estão ainda desviados, não só com a festa do Halloween, né, mas com tantas outras por aí, paganizaram totalmente. E a lei de Deus é deixada de lado. O povo da promessa não está mais nem preocupado com a fé. No fim das contas, Jesus Cristo dá-se a entender que o padecimento dele foi em vão. E a gente sabe que não deve ser assim, né? A nossa salvação, que está em Deus, deve ser a rocha que sustenta a nossa fé. Que nós, nesta noite de 31 de outubro, finalizando este mês, possamos compreender que Jesus nos salvou. Ele salvou a cada um por seu amor também derramou o Espírito Santo. E nós devemos ficar felizes, devemos celebrá-lo, devemos honrá-lo. Não preocupado com leis terrenas ou burocracias, mas com amor, com a misericórdia, com o coração do próprio Deus. Por isso, meus irmãos, vamos rezar. Primeiro agradecendo por todos esses dias que nós vivemos, mas também que
palavra de Deus, ela continue produzindo em nós frutos. Que o nosso ardor missionário continue vivo. Vamos rezar também para que toda a milícia celeste, ao olhar para cada um de nós, não sinta muita tristeza pelos nossos pecados, mas continue intercedendo por cada um de nós. Vamos rezar? Senhor Deus, para gravarmos no coração o zelo missionário que despertais em nós neste mês, pedimos vossa força rezando. Dai-nos um coração como o vosso. Dai à Igreja o amor de Jesus, de Paulo, que preferem perder a vida para que seus irmãos encontrem e a vivam. Rezemos. Dai-nos um coração como o vosso. Dai-nos viver vosso amor, que exclusivamente ama, seja em que circunstância for, rezemos. Dai-nos um coração como o vosso. Dai-nos jamais atribuir a vós, a vossa lei, a maldade que em nós é maior do que o nosso amor aos irmãos e irmãs. Rezemos. Dai-nos um coração como o vosso. Ó Deus, vós só amais, só buscais o bem do outro. Ensinai-nos a acolher a vida que nos dais, com o tempo de passá-la fazendo o bem ao próximo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito seja Deus, Pai do universo Criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olhai, ó Deus, com bondade as oferendas que colocamos diante de vós, e seja para a vossa glória a celebração que realizamos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, para dizer: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele. Mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Leão, ser bem firme na fé, na caridade, e a Moacir, que é bispo desta Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O publicano suplicava humildemente: ó meu Deus, tem de piedade, ó meu Deus, tem de piedade, pois eu sou um pecador. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei,
e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. O publicano suplicava humildemente: ó meu Deus, tende piedade, ó meu Deus, tende piedade, pois eu sou um pecador. Com a vossa vitória, então, exultaremos, levantando as bandeiras em nome do Senhor. Oremos. Ó Deus, que os vossos sacramentos produzam em nós o que significam, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou.